Sadashiva Samarambam Shankaracharya Madhyamam Asmadacharya Paryantam Vande Guru Paramparam Ishvara Guratmeti Murti Veda Vibhagine Vyomabda Vyapta Dehaya Dakshinamurtaye Namaha Sabhavedanta Sedanta Gocharam Tamagocharam Govindam Paramanantam Satguru Pranatoshmaham Om Shanti 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 Om. Namastê. Bem-vindos de volta. O verso 83, sempre naquela batida, né, de falar mal do yoga, para a indignação da Carmen. Aí o verso 83 diz, no entanto, yoga e Vedanta são difíceis de qualquer modo para o indivíduo mais rajásico, né? Yoga já não é necessário para os sannyasis. Sannyasis são indivíduos com uma mente já, né, livre da atração pelos objetos. Quando a gente diz, ele é um renunciante, ele é um sannyasi. Sannyasi significa renunciante. Né? Não significa que ele renunciou os objetos, né, na marra, na supressão. Né? Ele simplesmente, naturalmente, espontaneamente, desenvolve um positivo desinteresse a respeito dos objetos, né, proporcionados pelo mundo, né, por Ishvara. Então, a yoga, Karma Yoga, Vipassana Yoga, não é necessário para os sannyasis, pois eles possuem uma mente contemplativa. Para eles, o Jnana Yoga, né, a discriminação, né, a contemplação, é o que basta, é o que é necessário. Então, as pessoas imediatamente digam, então é comigo mesmo. Né? Por quê? Porque todo ego espiritual se acha altamente qualificado. Você já viu um buscador espiritual, né, que não vai, não, eu estou precisando de qualificação. Não, tudo bem, eu sou altamente qualificado. Mas não, nós temos que ser muito honestos, né, muito transparentes, íntegros com nós mesmos, para fazer essa análise. Tanto o yogi quanto o discriminador são aversos. Aversos é o quê? Eles têm aversão? Eles são aversos a objetos hostis à sua prática. Então, se tiver alguma coisa impedindo, obstaculizando, né, bloqueando a sua prática, por quê? Porque eles precisam de um certo ambiente. O yogi precisa de um ambiente silencioso, né? O discriminador, ele também precisa de um certo estilo de vida, um certo ambiente, e ele precisa também de um professor e de uma escritura válida, né? De um ensinamento válido. Então, ambos, eles desenvolvem um apego, né, pelas circunstâncias que favorecem a sua busca e se tornam aversos a objetos hostis a essa prática. Aí o autor diz, se você argumentar que um yogi em Nirvikalpa Samadhi é superior a um discriminador, porque não existe dualidade para o yogi, você precisa saber que não existe dualidade para um discriminador, independentemente do seu estado mental. Né? Qual é a diferença? É que o yogi, em estado de samadhi, ele experimenta a bem-aventurança, seja ela, né, como o sono profundo do Nirvikalpa Samadhi, ou seja ela como o Samadhi, né, o Savikalpa Samadhi, no qual o indivíduo ele experimenta esse ananda, né? Por quê? Porque sua mente foi resolvida, né, no sentido que ela é livre de desejos por objetos. É simplesmente aquela paz, aquela mente, né, que reflete essa consciência, produzindo esse sentimento, essa emoção de shanti, de paz, de bliss, de contentamento, etc. Em ambos os casos, este
esta visão, né? Esta visão da não dualidade, né? Ela é compartilhada por ambos, mas o Jung, ele depende do seu estado mental para dizer que eu estou experimentando o ser, né? Porque não existe dualidade. Enquanto que o Yang, ele não precisa de controlar a sua experiência, o seu estado mental. Por quê? Porque ele tem um conhecimento claro, direto, imediato, firme, sólido, de que ele é aquilo que é não dual, né? Então, é isso que significa. A discriminação torna desnecessário para o investigador controlar a sua experiência. Quantas vezes que eu falo que yoga ou meditação é um esforço de controlar a nossa experiência, até que seja convertido num esforço de purificar e refinar o intelecto, de modo a colocar esse intelecto à disposição da discriminação. São perspectivas, ângulos diferentes de approach em relação, de abordagem em relação ao yoga, né? Porque o discriminador sabe que a experiência é apenas mithya e que o ser, satya, está sempre presente, independentemente do estado da mente. Saber que o ser está sempre presente e disponível através do conhecimento torna as vasanas extrovertidas impotentes, eliminando a necessidade de agir para obter uma experiência do ser, né? Uma experiência de silêncio. A gente sabe que a gente não pode experimentar o ser, mas a gente experimenta alguns símbolos do ser, né? Sendo o silêncio um grande símbolo do ser, né? O yoga em samadhi, os yogis em samadhi estão sempre conscientes da bem-aventurança do ser e inconscientes para com o mundo externo, do mesmo modo que os discriminadores. Os yogis em samadhi estão sempre conscientes da bem-aventurança do ser e inconscientes para o mundo externo. Ali tem um indiferente, entre parênteses, porque indiferente dá a impressão de que o mundo está presente, mas existe uma total indiferença, né? Uma total não atração, a repulsão a respeito do mundo. O que é samadhi? Porque o samadhi realmente, o real samadhi, não é a eliminação do mundo, não é o apagão, entendeu? O apagão é simplesmente a remoção do mundo. Mas samadhi é a presença do mundo sem que o mundo exerça aquela força magnética de atração e repulsão, né? Que perturba, né? Nosso shanti, né? Quando a gente é vítima dos desejos compulsivos de nossas vasanas, o nosso shanti vai para o beleléu, como a gente diz, né? A gente simplesmente sente toda aquela aflição dos medos e desejos, né? Então, a diferença, neste parênteses aqui, de indiferente, talvez queira indicar que se trata de Savikalpa Samadhi. Que os yogis em Savikalpa Samadhi estão conscientes da bem-aventurança. Por quê? Porque eles estão experimentando este Ananda em suas mentes. Isso é que significa Samadhi, né? A mente é resolvida e o meditador permanece ainda consciente e experimentando o reflexo da consciência nessa mente livre das aflições das vasanas, impostas pelas vasanas ignorantes, né? Então, por isso que ele está dizendo, ele é consciente da bem-aventurança do ser e inconscientes daria a impressão que ele está em Nirvikalpa Samadhi, mas indiferente dá a impressão que ele está em Savikalpa Samadhi. Vocês estão seguindo essa discussão, essa análise? Né? Porque se ele está simplesmente indiferente, o mundo pode estar presente, mas o mundo não o afeta, o mundo não o modifica, porque ele discriminou a consciência, essa testemunha, né? Das vasanas, da mente, dos desejos e das aversões, né? E ele diz assim, mas isso é o mesmo, este é o caso também com os discriminadores. Os yogis em samadhi estão sempre conscientes da bem-aventurança do ser, inconscientes para o mundo externo, né?
assim como os discriminadores. De que modo os discriminadores eles estão em samadhi, né? Está se referindo ao samadhi do discriminador? É tão bom quanto o samadhi do yoga. O yoga precisa controlar a mente, suprimir as vasanas, os desejos e aversões, né? Pela força de vontade. E o Yanni, através da compreensão, ele regula, né, essas vasanas de tal modo que elas não perturbam, né, não operam o intelecto constantemente, como no caso do samsara. Então, o Yanni ele experimenta esse mesmo samadhi, né, assim como os discriminadores, sem a necessidade de controlar as vasanas através da força, da disciplina, da força de vontade. Willpower, né? Willpower. É um modo diferente de resolver a mente, como nós sabemos. Então, o comentário aqui, se a liberação, tem muitos comentários nesse verso, e todos eles foram muito bem elaborados. Se a liberação é um estado em que o mundo está ausente, né? Esse é o conceito mais generalizado no mundo espiritual. A liberação só é possível através da remoção dos objetos, dos pensamentos e da mente. A mente nada mais é do que uma sequência de pensamentos, objetos, né? Objetos que... Então, se a libertação, se a iluminação é dependente, né? Depende da remoção do mundo, né? Então, isso não é liberação? É possível ser livre através da remoção? Sim! Através do suicídio. Hã? Não é possível ser livre. Não é possível ser livre, porque não importa, né, o quanto talentoso você seja de controlar a mente. Quando a mente é controlada por yoga, o yoga experimenta, né, grande ananda. Né? Mas por quanto tempo um yogi consegue suprimir as vasanas, os desejos, etc., independentemente de toda a purificação já processada depois de 40, 50 anos de prática, né? De disciplina. Ainda assim, existem tendências, né? Tendências rajásicas e tamásicas, ainda, né? Acumuladas, né? Depositadas no corpo causal, decorrentes de vidas passadas e ações passadas, né? Então, o yoga ele nunca realmente consegue permanecer, né, deliberadamente por todo o tempo que ele queira. Assim, não, hoje eu vou entrar em Nirvikalpa Samadhi às 8 da manhã, e aí eu vou botar o alarm clock às 8 da noite, porque eu quero fazer 12 horas de Samadhi profundo, né? Não, aí ele senta lá, não está entrando, já bateu a hora e não entra, aí de repente ele escorrega e entra em Vikalpa Samadhi. Aí ele está lá, está muito bem, aí o que acontece? Às 3 da tarde entra um moscão. Você conhece o moscão? Lá no Goiás nós temos um moscão, uma mosca grande. Aí o moscão começa pum, no nariz do cara, né? E o cara está lá em Samadhi, né? O que é isso? Isso é Mitya. Aí ele continua lá. Aí o moscão daqui a pouco começa a entrar na orelha, né? Aí quando você vê o cara sai de Samadhi, porque existe uma infinidade de fatores que pode tirá-lo do Samadhi, né? Então, se a liberação dele depende daquela consciência dormente, né, daquela condição mental, isso não é libertação, porque as variações dos gunas e as variações dos campos, como o moscão, né, não estão sob o controle dele, né? Os gunas são controlados até um certo ponto, né? Mas não absolutamente. Portanto, a liberação não é a ausência do mundo, a ausência dos pensamentos, né? Porque isso não é liberação, porque toda vez que a sua condição mental se modifica e os pensamentos e o mundo retorna, né? O mundo interior e o mundo exterior, agora eu estou ouvindo de novo, agora eu estou vendo de novo, agora eu vejo os pensamentos de novo. Vocês lembram da história do guru da Coca-Cola, do Thumbs Up? Vocês lembram da história, né? Então, rapidamente eu vou contar para você. É um guru muito famoso ali perto do sul da Índia, e ele tinha essa Vasana por Nirvikalpa Samadhi,
que depois de muitas décadas foi crescendo, crescendo. E os gurus eram ali porque os discípulos eram ali porque todo mundo acredita, né? 99% das pessoas no mundo espiritual pensa que iluminação seja o apagão. Até rima, né? Então, os caras vão e ficam lá apreciando. O Swamiji, ele ficou em apagão por 3 dias, né? Por 5 dias, sem comer, sem respirar, sem nada. 2 semanas, 3 semanas. Ele começou a ficar por mês em Nirvikalpa Samadhi. E a galera começou a venerá-lo, dizendo assim, isso é um fenômeno, eu nunca vi uma pessoa iluminada por tanto tempo assim, né? Aí ele a sanga foi crescendo, crescendo, devagarzinho, né? Toda vez que ele entrava em Nirvikalpa Samadhi, quando ele acordava, o ashram já estava mais expandido, né? Tinha novas construções, mais pessoas, mais departamentos, né? O controle das doações, os custos, né? A contabilidade, né? As vendas dos retratos do guru em Samadhi, todas aquelas coisas, né? Foi crescendo, crescendo, crescendo. E ele foi cada vez mais entrando nesses samadhis muito, né? Extensos, né? Extensos. Aí, um dia, e ele tinha uma vacina por Tamizap. Tamizap é Coca-Cola indiana. Então, ele tinha essa vacina. E ele sempre, quando ele voltava, ele dizia, eu quero um Tamizap. O que você quer, Sam? Eu quero um Tamizap. Aí tomavam um Tamizap, ficavam 1 hora, 2, um dia, né, no mundo, aí daqui a pouco ia embora para o Samadhi. Uma vez, ele era calor, estava muito quente, um sol forte, ele falou assim, olha, daqui a pouco eu vou entrar em Samadhi. Vocês se preparem, porque eu não sei exatamente quando eu vou voltar. Tá? Vocês cuidem de tudo aí, etc. Mas antes eu quero um Tamizap. Traz um Tamizap para mim. E o discípulo foi rapidamente pegar o Tamizap. Quando ele voltou, os outros discípulos, ei, você demorou tanto, o Swamiji entrou em Samadhi. O que a gente vai fazer com esse Tamizap? Bota na geladeira. E daqui a pouco talvez ele volte. Aí o Swami não voltou, cara. Foram semanas, meses, anos, 10 anos, 15 anos. A galera foi morrendo em torno e o Swami lá em Samadhi sem envelhecer, nada, entendeu? E passando décadas e décadas e décadas. Aí a nova geração de devotos eram ali. Então, o Guru, o Swami, ele entrou em Samadhi e depois de muitas décadas ele voltou. A moral da história é que todo aquele período de Samadhi não destruiu o mundo e não destruiu os seus pensamentos e as suas vasanas. Quando ele voltou do Samadhi, a primeira coisa que ele disse é: porra, cadê o meu thumbs up que eu pedi para vocês? Né? Então, essa é a moral da história. Apesar de o Samadhi ele processar muita purificação, mas ainda assim ele não consegue cancelar a projeção de Maheshwara, porque aquilo ali pertence a Maheshwara, né? O Shiva é impotente a respeito disso. E a um certo grau, né? Ele não tem a capacidade de neutralizar uma vasana potente como a vasana por Tamizap, por Coca-Cola, né? Então, a libertação dele é uma libertação relativa, né? Quando ele entra no apagão, ele se sente livre das vasanas, livre dos pensamentos, livre do mundo. Mas quando ele retorna, né, no estado de consciência, então a moral da história do Swami em Samadhi é que a sua mente voltou. Quando voltou, ele se encontrou na mesma posição de antes, na presença do mundo dos objetos e na presença da sua vasana por Nirvikalpa Samadhi. Então, que tipo de libertação é essa? Né? Se essa condição de remoção do mundo dos objetos fosse libertação, o indivíduo deveria viver eternamente em Samadhi, para dizer, não, eu finalmente me libertei do mundo, né? E o mundo é o problema. Então, o yogi pensa que o mundo é o problema, ele não compreende que a ignorância a respeito da natureza do mundo é o problema. Então, ele procura remover o mundo através desse esforço espiritual, mas, apesar de todo o seu empenho, o mundo sempre retorna quando aparece uma mosca que morde o nariz do yogi e traz ele de volta, né, do Samadhi, por exemplo. Né? Existem diversas circunstâncias, né, que podem trazer o yogi
né, de volta para o estado de vigília, né? Então, essa é a moral da história. A libertação não é a ausência do mundo, né? Não é a presença do mundo não pode neutralizar ou cancelar a consciência, porque a consciência é aquilo que revela, ilumina e revela o mundo. O mundo existe dentro do âmbito da consciência, né? E esse mundo jamais seria capaz de cancelar essa consciência, primeiro, porque são duas ordens de realidades distintas. Uma é a realidade, a outra é uma irrealidade, uma mera aparência, né? Independentemente disso, a realidade sátia é aquilo que pervade não somente esse universo como substrato do universo, mas pervade esse universo, todos os universos possíveis e imagináveis, imaginados, e todos os universos existentes no passado e do futuro, e continua infinitamente além de qualquer dessas projeções de Maya, que em alguns dos Upanishads é descrito como uma verruguinha no nariz de Brahman. De tão pequenininho, a gente pensa que o universo está cobrindo, né, a consciência, e o universo é o problema, né? O mundo está cobrindo a consciência, então vamos remover o mundo, né? É dizer que a Lua está cobrindo o Sol, né? Não, aparentemente, né, o indivíduo pode dizer, desse ângulo aqui, neste momento, né, raro, né, o Sol está parcialmente encoberto pela Lua, né? Mas a Lua é um objeto, né, um corpo celestial tão insignificante diante, né, da dimensão do Sol e do poder de iluminar. Então, do mesmo modo, a consciência infinita, ilimitada, jamais pode ser obstaculizada, neutralizada ou cancelada pela presença. A consciência ilumina a presença do mundo e a ausência do mundo. Ela é autoluminosa. A natureza dela é iluminar, é revelar, que é uma palavra melhor, entendeu? Ela revela o quê? Qualquer fenômeno que ocorra dentro do seu âmbito, do âmbito de Satya, né? Que é a única realidade. Já um discriminador, já um Jnani, um discriminador, um investigador, ele não precisa fazer um esforço para remover o mundo. Ele sabe que o mundo, a presença do mundo, é dentro, né? É dentro do âmbito, é dentro da jurisdição controlada por Ishvara, não pelo Jiva, né? Então, ele compreendendo que é inútil tentar, né, essa ideia, essa noção que eu posso eliminar o mundo. Não, você elimina, você suprime os seus órgãos sensoriais de modo que o mundo desaparece. O mundo continua, né, mas não para você. Então, o discriminador, compreendendo isso, ele simplesmente remove a noção equivocada de que o mundo é real. Já que ele não pode remover o mundo, já que viver sem o mundo é impossível, o mundo é o palco, é o campo no qual nós interagimos e processamos karma, vasanas, né? Já que é impossível viver sem o mundo, e que o mundo realmente, embora ele não seja um problema, ele representa um problema devido, né, a essa ignorância que faz com que o intelecto humano esteja sempre sob a tirania dessas perturbações, né, produzidas pelas vasanas, desejos e aversões. Então, ele neutraliza essa ignorância, né, diante da impossibilidade de realmente cancelar o mundo. Ele aceita o mundo, mas ele simplesmente ele corrige a sua percepção do mundo de tal modo que ele vê uma sobreposição aparente. E esse mundo, uma vez compreendido a natureza, né, livre de valor, né, absoluto, né, que os objetos do mundo, eles não contêm ananta, porque ananta é a natureza da luz da consciência, ele simplesmente navega, ele interage no mundo sem a problemática do samsara, né, sem toda essa agitação e perturbação. Então, o discriminador, ele está consciente do mundo, mas ele tem essa clareza a respeito da realidade aparente do mundo e do fato de que os objetos não possuem realmente o valor que Maya apresenta, né? Que o Maya propõe, sugere, né? A ignorância, essa vidya, sugere.
Então, o mundo dos objetos já não exerce aquela força, né? Aquela força magnética de atração e repulsão que, que é a problemática psicológica do jiva humano. Tentar haver, né, aquilo que me atrai e tentar evitar aquilo que me repulsa, né? Então, essa problemática produz o quê? Essa condição emocional instável, né? Em sempre flutuação, em sempre agitação, né? Nunca realmente em paz, nunca realmente sereno, em sátiva, né? Então, é mais ou menos isso. Isso não tem nenhum efeito sobre ele, porque ele é conhecido como mito. Se o texto se referisse a Nirvikalpa Samadhi, a palavra inconsciente se aplicaria. Mas o verso diz que yoga está presente. Ele não pode se referir a Nirvikalpa Samadhi porque quando em Nirvikalpa Samadhi, praticamente, o mundo desaparece e o yani e o yoga desaparecem. O sujeito, a dualidade, sujeito-objeto, ambos desaparecem. Em Savikalpa Samadhi, o meditador permanece, mas o mundo literalmente desaparece. E no Sahaja Samadhi, que é o caso do Samadhi natural, o mundo permanece e o intelecto permanece, mas o mundo não tem aquele poder de atração e repulsão na mente do yani. Ele permanece, mas sem afetar o intelecto. A chave da felicidade é a qualidade intelectual do indivíduo. Se o indivíduo consegue resolver, né, estabelecer uma qualidade científica mental sem ter que eliminar o mundo, né, que é impossível eliminar realmente, então, tanto melhor, porque ele consegue viver a sua vida, navegar, interagir, sem que o mundo o afete, de tal modo que ele possa naturalmente, através das suas interações, desfrutar desse ananda natural chamado Sahaja Samadhi. Neste caso, no caso desse verso, não se referia realmente a Nirvikalpa, mas Savikalpa. Posição... Vedanta é conhecimento e um meio de conhecimento. Conhecimento não é uma crença ou opinião. Discriminação é a compreensão de que a consciência real e os objetos que aparecem nela são aparentemente reais. É algo a ser conhecido, não uma postura, oposição ou opinião intelectual. Um yogi que não entende que a experiência não é real, ele não está liberado, apesar do samadhi. Em vez de... É importante entender a diferença entre conhecimento e as minhas ideias e crenças e opiniões pessoais. A maioria de nós adquiriu crenças e opiniões, até mesmo que operam em nossas mentes inconscientemente, né? De qualquer modo, distorcendo a minha percepção dos eventos de mite, até mesmo, né? A maioria de nós adquiriu crenças e opiniões inconscientemente, como resultado do nosso condicionamento. E elas se tornam o nosso ponto de vista, mas o ser não é uma crença, né? O ser não é uma opinião, não é um ponto de vista, né? Isso é muito bacana. O ser é aquela luz, né, que envolve todos esses condicionamentos, né, no intelecto do jiva. Está iluminando tudo isso. Tudo são objetos dentro do âmbito do ser. No entanto, no capítulo 9, Vidyarani encoraja a assumir o ponto de vista do ser conscientemente, para neutralizar o ponto de vista limitado do ego, no caso de a mudança de identidade para o ser não ter sido efetivada pelos ensinamentos. Deixa eu lembrar aqui, não lembro o capítulo 9, nós não chegamos ainda nas nossas classes de sábado. No capítulo 9, Vidyaranya encoraja o buscador a assumir o ponto de vista do ser conscientemente, para neutralizar o ponto de vista limitado do ego. No caso de uma mudança de identidade para o ser não ter sido efetivada através dos ensinamentos. Ok. O Vedanta argumenta que, uma vez que não há evidências de que você é um ego limitado, mas somente a crença de que você o seja, é igualmente razoável assumir esta outra possibilidade, né, de que você seja a consciência limitada. Não existe nenhuma evidência, né, de que você é realmente corpo e mente limitado.
existe. O Vedanta serve ao propósito de provar para o indivíduo, reexaminando as nossas experiências do dia a dia, né, que aquilo que eu sou não é o ego limitado. Né? Então, já que não existe realmente argumentos ou evidências claras a respeito do fato, né, de que o eu é limitado, então por que você não assume a posição dos Upanishads, que diz que o eu é ilimitado, entendeu? Só no caso de dúvida, né? Como é que se diz em inglês? A gente diz the benefit of the doubt, é o benefício da dúvida, né? Amém. Acontece que pensar a partir da plataforma não dual efetua a mudança para o ponto de vista não dual, enquanto pensar como uma entidade limitada reforça ainda mais a experiência de uma pessoa como uma entidade limitada. Indivíduos orientados para a experiência tendem a não compreender o poder positivo da mente. O mundo do yoga, no mundo do yoga, a mente é geralmente concebida como uma coisa negativa, né? O que nós falávamos hoje no almoço, né? Alguma coisa negativa que precisa ser removida, destruída, etc. Ou transcendida. Enquanto o Vedanta, ele diz que a mente é um instrumento, né? É uma bênção, é um instrumento de conhecimento importante que precisa ser refinado, purificado e educado, porque é através da mente, através da sublimando, né, essa mente, né, sublimando essa mente na busca pela o autoconhecimento, poder da mente sublimando sua energia na investigação, né? Então eu digo muito frequentemente que a mente não precisa ser destruída, ela precisa ser educada, porque como nós vimos, né, nos versos anteriores, essa mente, né, a consciência, ela ilumina tudo. Se você tiver muitos pensamentos negativos, ela irá iluminar exatamente os pensamentos negativos. Interessante, ele simplesmente colocou assim, mas essa noção que paira, né, no mundo espiritual, de que o yogi é um yogi que frequentemente vive nesse estado de samadhi, ele se torna uma pessoa transformada, uma pessoa luminosa, uma pessoa, entendeu, radiante, né? Um santo, etc, etc. Então, eu estava dizendo para ele, olha como é que a Carmen está feliz, ele estava dizendo para ele que... Olha a fotinha dela. Estava dizendo para ele que o problema do yogi é que ele confunde, né, a iluminação, né, que é um conhecimento claro, direto e livre de dúvida a respeito da sua natureza como consciência, ele confunde, ele pensa que a iluminação seja um estado, né, de profundo samadhi, de profundo silêncio, né, de profundo paz, de profunda ananda. Só que essa experiência de ananda, né, é uma experiência, um objeto de experiência como qualquer outro. Então, o que ocorre com ele? Ele não consegue realmente ser livre porque esses estados são intermitentes, eles não permanecem o tempo todo. E não somente isso, o yogi, ele desenvolve inconscientemente ou conscientemente uma noção de uma arrogância, né? Uma identidade de que ele se sente especial, ele se sente como se ele tivesse acesso às experiências que as pessoas comuns dos sansaras não têm. Então, se eu tenho acesso às experiências místicas, extraordinárias, transcendentais, isso faz de mim uma pessoa especial, transcendental, né? Extraordinária. Então, invariavelmente, quase que invariavelmente, os yogis, eles têm esse ego monstruoso. E eu já li isso nas escrituras, nos textos dos nossos Mahatmas, e eu presenciei isso com o Guru do Beijo. O Guru do Beijo era um yogi, e ele havia um ego enorme, monstruoso, entendeu? Por quê? Porque ele não foi ensinado pelas escrituras, ele confundiu a iluminação com a experiência de samadhi, e ele depende do samadhi, e porque ele tem mais habilidade ao samadhi do que os seus devotos, a pessoa pensa que eu sou superior aos meus devotos, porque
eu tenho experiências místicas, né? Experiências extraordinárias. Eu devo ser um ser extraordinário. Então, esse é um dos problemas do yogi, né? Ele tem um superego, porque o autoconhecimento e somente autoconhecimento resolve a arrogância do ego. O samadhi, Nirvikalpa Samadhi, muito frequentemente, ele infla ainda mais esse ego. Não existe nada mais gigantesco do que um ego espiritual. Tá? Enquanto que o autoconhecimento velho e próprio, ele simplesmente destrói, cancela, neutraliza o ego, porque o indivíduo ele reconhece que a sua identidade não é o ego, mas é a consciência. Entendeu? Então, o ego, não somente ele é transcendido, literalmente, no sentido que eu assumo, eu reivindico e assumo a minha natureza primária, mas aquele ego que permanece, porque sem um ego, sem um agente fazedor, a gente não transaciona no mundo, é um ego humilde, entendeu? É um ego, né, dentro das proporções da nossa humanidade, é simplesmente um agente que recebe os estímulos e oferece uma resposta. E essas respostas, elas são livres desse sentimento excessivo de que eu sou o fazedor, eu sou o cara, eu sou o iluminado, essas coisas, entendeu? Então, é isso. Então, nós cobrimos a questão do Luciano, do ego, do yogi. Eu queria dizer uma coisa também sobre essa questão do yoga, né, que o Vedanta sempre traz isso, né? Eu fico pensando que isso, desde sempre, né, ele está muito sendo discutido nos textos, porque ele está próximo da cultura, ele é um tipo de experiência que é o que talvez mais se aproxima do que o Vedanta traz, embora tenha ainda uma lacuna, porque se fosse numa outra cultura, talvez estivesse falando assim, né? Olha, o Vedanta fala isso, enquanto o catolicismo fala aquilo, né? Olha, o Vedanta fala isso, enquanto outra... Sim. Enfim, porque eu olho assim, né, o yoga com valor muito dado, e fico pensando assim como o nosso intelecto, né, vou fazer uma analogia, o nosso intelecto que às vezes se confunde como sendo a consciência, como seria o yoga se confundindo como se isso fosse de tão próximo assim, que isso fosse o autoconhecimento. Deixa eu explicar então melhor. Não é uma questão cultural, é uma questão universal, entendeu? A experiência do Ananda é igual no intelecto do Jnani e no intelecto do Yogi, ok? Ambos têm a mente resolvida, né, através de meios distintos, né? O yoga resolve a mente, o yoga resolve a mente através do controle e disciplina, tá? E esse controle ele conduz a uma certa purificação e melhoria, né? Mas com os problemas que eu já, né, apontei, né? Entre eles, a limitação de qualquer experiência e a temporalidade. Então, ele não liberta realmente, tá? Então, seja isso no campo do budismo, na cultura, o estado de paz, que no budismo eles apresentam como nulidade, vacuidade, emptiness, né? etc. Tudo isso são temporários. Isso, e as pessoas, em geral, porque a experiência de Ananda é a mesma, e porque, de qualquer modo, as pessoas, em geral, são muito mais orientadas à experiência do que ao conhecimento, elas seguem aquele caminho. E elas acabam acreditando que aquilo é libertação. É libertação no sentido que você está livre do sofrimento, mas é uma libertação temporária. Por quê? Porque a causa raiz da problemática de uma mente extrovertida e perturbada, que produz o sentimento de insatisfação e miséria, a causa raiz são, né, é a ignorância a respeito da natureza de Nitya, né, e a natureza de Satya. Né? Então, não é uma questão de estabelecer uma condição mental
que está sob o nosso controle, mas não absolutamente, mas é uma questão de trabalhar na causa raiz da problemática, que é a ignorância que opera a mente. Então, a experiência do Yanni e a experiência do yogi é a mesma. A única diferença é que o yogi precisa controlar as gunas, controlar as vasanas, controlar a sua experiência para se sentir livre. E o Yanni se sente livre por quê? Ele descobre que ele já era livre, entendeu? São dois approaches diferentes, mas o final é o mesmo, é ser feliz. O Yanni é feliz porque ele sabe que felicidade é a sua natureza. O yoga é feliz porque ele acredita que a felicidade seja um estado mental, um estado de consciência, entendeu? O Yanni, ele diz, olha, existe um mal-entendido aí, vocês estão enganados. E o yoga diz, vocês, Yannis, vocês estão enganados. Só é possível felicidade através da remoção do mundo. Aí o Yanni volta assim, não, você não consegue remover o mundo, porque quando você volta do samadhi, o mundo reaparece, você se sente limitado. Então, esse é um debate universal que sempre existiu entre conhecimento e experiência, tá? E não existe nada de pejorativo a respeito da yoga, mas tudo isso serve ao propósito de esclarecer mais para nós, né, vedantinos, a diferença entre conhecimento e experiência. Tá? Quando uma pessoa obtém o que deseja, a mente permanece resolvida, mas uma vez que ela não está sob controle consciente do jiva, ela modifica-se novamente. Nós estamos vendo tudo isso porque nós estamos tratando de um livro que se chama Brahmananda, a bem-aventurança de Brahman. E essa bem-aventurança de Brahman é um fato do ponto de vista dos Upanishads. É um conhecimento, é uma realidade, em fato, a única realidade. Mas do ponto de vista experiencial, essa Nanda de Brahman pode ser experienciada de modos diversos. Então, nós atalhamos, são cinco divisões de Anandas, 5 capítulos, de ângulos ou perspectivas diferentes de analisar o Ananda que nós experienciamos, entendeu? Dentro de um contexto diferente, e analisar e ver que o Ananda é o mesmo, tá? Mas ainda assim a gente percebe a diferença entre o Ananda que a gente experimenta através do ganho de nossos objetos de desejo, né? Em comparação ao Ananda que nós obtemos através do Samadhi e através do conhecimento, o autoconhecimento firme, né? Então, o Ananda que nós experimentamos através dos ganhos dos objetos, ele é inferior. O Ananda que nós experimentamos através do sono profundo é ainda mais inferior, né? O Ananda que nós obtemos através do Nirvikalpa Samadhi, ele é superior aos dois anteriores. E o Ananda proveniente do Yana é o mais superior de todos, porque é o reconhecimento do Ananda natural, não do Ananda como um estado mental que pode ser obtido através do yoga, entendeu? Então, o Vedanta, o Upanishads, coloca o yoga em seu lugar, que é uma yoga, é uma sadhana de purificação, preparação e queima de vasanas, mas requer um certo estilo de vida que não é mais tão disponível nos mundos modernos. O yogi, para queimar as vasanas e desenvolver uma vasana espiritual potente por samadhi, ele tem que se dedicar muito, muitas horas por dia, por muitos anos. Desenvolver uma vasana por samadhi, às vezes leva vidas, entendeu? De dedicação, porque é uma vasana. Tá? Então, no mundo moderno de hoje, se tornar um yogi, entendeu? Para experimentar a bem-aventurança, o samadhi, né, numa mente resolvida através do controle dos pensamentos, das vasanas, né, e a purificação das vasanas também, porque se as vasanas forem muito intensas, você não consegue controlá-las. Você entra de samadhi, sai de samadhi rapidinho, né? Então, você tem que purificar, né, reduzir a densidade, né, do seu corpo de vasanas, e gradualmente isso leva a vidas. Vocês lembram da história do meu amigo, do cara que eu conheci muitos anos atrás,
no Oregon, fazendo um seminário com o Ramji, eu fiquei no mesmo hotel com ele, e o cara vinha de um círculo de budistas em Londres, ele era uma rockstar, rico, riquíssimo, famoso, jovem, e um dia ele foi atraído por um centro budista, ele foi fazer um pouco de meditação, um desses retiros, aí ele entrou em Samadhi, começou a entrar em Samadhi, ele descobriu que ele tinha uma Vassana, universal para Samadhi, e aí ele continuou, ele virou uma nova star, ele virou a rockstar dentro do budismo. Os budistas lá praticando Samadhi por 10, 20, 30, 40 anos, alguns deles já velhinhos, entendeu? Sem jamais ter experimentado um Samadhi. E aparece esse guri com uma vassa por Samadhi de vidas anteriores, entendeu? E o que foi curioso dessa história, que eu já sabia mais ou menos qual era o problema dele, porque senão eles não estariam ali fazendo um seminário, né, com o Ramji de 3 semanas sobre o Panchadasi mesmo. Aí, por que você está aqui? Ah, porque eu fiquei desiludido no final das contas, né? Eu pensei que eu fosse iluminado, todo mundo me colocou no pedestal como o líder aqui centro budista, né? Eu tinha tudo, né, a meu favor, dinheiro, banda de rock, os meus fãs, né, fãs do mundo do rock, e agora os meus fãs espirituais, né? Minha música é muito mais potente, muito mais, né, eficaz, porque sempre antes dele entrar e começar a performance, ele se sentava, ele disse que era a coisa mais simples, ele se sentava atrás do palco, atrás da cortina, e falava, olha, em meia hora me chama, eu vou em Samadhi. Aí, rapidamente, ele entrava em Samadhi, quando ele voltava, os órgãos sensoriais e as mentes estavam tão purificadas, tão afiadas, aí ele começava a performar, e era uma coisa, entendeu, do outro mundo, né? Então, os seus talentos musicais foram melhorados e o seu status de guru dentro do contexto budista fez dele uma star espiritual. E ele, quando se sentia lá no topo, né, do seu sucesso espiritual e material, aí Ishvara fez o quê? Mostrou para ele, introduziu a ele uma pessoa linda, uma pessoa do sexo oposto, linda, belíssima, maravilhosa, né? E ele pensou com ele assim, pô, Ishvara, isso, né? Esse é o que estava faltando realmente, né? Faltava um pouco de romance na minha vida, agora que eu sou grande, iluminado, grande músico, um pouco de romance. Aí, quando ele começou a ter esse relacionamento, ele começou a experimentar conflito de posse, apego, controle. Aí começou, né, a pegar esse relacionamento, não era um relacionamento fácil, né? Aí, no meio desse conflito, a menina, ela deixou ele. Ele me disse que quando ela abandonou ele sentiu a coisa mais inadequada, insuficiente, pequena possível imaginar. Ele desabou, o mundo dele desabou. Né? Quando ele desabou, a capacidade de samadhi dele foi reduzida, a música foi reduzida, e ele teve que falar com o pessoal do centro budista dele, olha, eu não sou iluminado. Vocês pensavam que eu fosse iluminado, mas a minha iluminação desabou, porque a minha namorada me deixou. Né? Então, isso nos dá uma dimensão entre a diferença entre conhecimento, hard and fast, sólido, claro e sempre presente a respeito do que você é, e uma experiência mística, né? Qualquer que seja essa experiência, que é temporal e que não necessariamente cancela aquela vassana fundamental humana, que é a vassana de inadequação, me ame, me dê, né? Me valide, né? Etc, etc. No momento que ela tirou o tapete e falou assim, eu não te amo mais, né? O cara desabou. Né? Então, todo esse discurso entre conhecimento e experiência, ele é embasado em fatos mesmo, entendeu? Em fatos. E o fato mais fundamental e primordial é que a natureza de toda e qualquer experiência é a temporalidade, é a impermanência. Né? E a gente não gosta, depois de um certo ponto, a gente já não é mais satisfeito com o Ananda, que vai e vem, né?
que vem e vai, né? Intermitente, né? Não, a gente quer uma satisfação que permaneça, né? Constante. Professor? Olha, Fernando, olha, eu não vou dar muita corda para você não, hein? Chega, tá? Professor, já abriu um formulário para se fazer uma pergunta? Um minuto, oficial. Tá? Um minuto. Não, professor, tem uma frase bonita, eu estava fazendo uma contemplação. Tem uma frase bonita que é assim, né? Quando a atitude de uma pessoa é permeada pelo autoconhecimento, né? A gente fala, por exemplo, de tanta experiência, por exemplo, o Koshananda, né? Como é? Maya Koshananda, essa é a última experiência em Nietzsche, né? Ou seja, é uma experiência, professor, é uma experiência que ainda, como você comentou, existe uma intelectualmente, ou seja, a percepção ainda é que é uma experiência que existe uma dependência condicional, tá? Mas quando você entende que ainda assim essa experiência, com toda essa condicionalidade, agora você está vendo a condicionalidade da experiência e sabe que está relacionado ao objeto, isso não está permeado pelo autoconhecimento? Isso que eu fico pensando, é a pergunta que eu faço. Sim, quando a experiência é permeada, essa é uma boa colocação, muito boa. Quando a experiência ela é permeada pelo autoconhecimento, o indivíduo já não é sujeito mais àquelas forças de atração e repulsão que perturbam a mente, entendeu? É por isso que o Yanni não precisa abandonar o mundo. Ele consegue, ele pode, ele deve, ele perde o interesse, naturalmente, porque o mundo é tão atraente porque ele faz promessas falsas, né? O Yanni, compreendendo as promessas falsas de Maya, ele já perde um pouco o interesse do mundo, mas ainda assim, ele não precisa de se retirar do mundo, dependendo dos seus parábola karma. Então, o autoconhecimento não somente, né, ele permeia efetivamente a experiência do Yanni, neutralizando as forças de atração e rejeição ou repulsão que perturbam a psique humana, causando esse sentimento de desprazer e sofrimento, entendeu? Certo, professor. Então, é exatamente assim. Tá? Sim, professor. Então, é isso que eu queria complementar. Então, esse autoconhecimento, assim, dando mais sentido nessa palavra, é que já o Nietzsche já não te rouba, já não te tira ou seja, né, a expressão mais reduzida, já não te rouba a vida, não te tira da percepção da realidade, porque você está... Exatamente. Professor, hoje cedo eu queria comentar assim, né? Que eu tinha feito um trabalho meu personal de Nididhyasana. A gente pode deixar, a sua colocação foi maravilhosa, mas eu quero deixar a sua, como é que se diz? A sua experiência pessoal para o próximo intervalo, tá? A próxima oportunidade, te prometo, tá? Eu quero concluir esse tema aqui antes da gente parar de novo. Ok. A pessoa... Samadhi significa apenas um estado em que os seus gostos e desgostos foram suspensos, né? Então, o Yanni, ele neutraliza os gostos e desgostos, né? Através de que o valor dos objetos é simplesmente aparente, que o real valor é inerente à natureza do próprio Jiva, como Jiva Atma, né? Tá? Então, são perspectivas diferentes. Já isso significa, Sama significa igual. Não, onde é que eu estava? Samadhi significa apenas um estado em que os seus gostos e desgostos foram neutralizados ou suspensos, né? Onde os objetos eles se tornam livres ou isentos ou deprived, né? Como se diz, vazios de valor. Você vê que os objetos realmente, às vezes, atraem, né? Tem um objeto, às vezes, que você tem atração, mas imediatamente o conhecimento vai lá e neutraliza a atração, dizendo só a única, realmente, né, Ananda que existe é o Ananda de repousar livre de qualquer atração e repulsão, né?
Então, o Samadhi nada mais é do que a neutralização dessas forças de atração e repulsão. Isso pode ser feito através do apagão, né, que é simplesmente a remoção do mundo, porque se não existe o mundo, se não existe a dualidade sujeito e objeto, não existe essa atração e repulsão em relação aos objetos do mundo. Pode ser feito desse modo, mas é uma resolução temporária, como nós sabemos, ou pode ser feito através da compreensão da neutralidade dos objetos em termos de valor, né? De que o único valor reside na compreensão da nossa plenitude, né? Então, é por aí. Quando não há projeções de valor por parte da mente, a pessoa experimenta essa bem-aventurança do Jnana, né? Jnananda, né? Porque ele compreendeu que o mundo é de valor neutro, value neutral, né? O mundo dos objetos, né? Então, o indivíduo simplesmente navega em Nitya, livre dessas forças, né? Que perturbam, né? Quando uma pessoa obtém o que deseja, ok. Indivíduos que adquirem controle da mente podem permanecer em Samadhi. Aqueles que têm a capacidade de controlar os pensamentos e os desejos, reprimir, suprimir ou cancelar temporariamente ou definitivamente, seja como for, até mesmo uma mente que cancele todos esses desejos e medos vinculantes, ainda assim, não significa dizer que é um intelecto livre, entendeu? Por quê? Ele pode cancelar todos os desejos e medos vinculantes mais tangíveis, mas ele vai ficar preso a um desejo, que é o desejo por Samadhi. Então, o Samadhi é como um indivíduo espiritualmente purificado, elevado, que fica amarrado ao samsara através de corrente de ouro, né? Ele está amarrado em Sattva. Sattva é o objeto de experiência mais prazeroso que existe, entendeu? Mas ainda assim é samsara, ainda assim escraviza, ainda assim, né? Como é que se diz a outra palavra? Prisão. Aprisiona. Indivíduos que adquiriram o controle da mente podem permanecer em Samadhi, o aspecto de vigília do estado de sono profundo. Indivíduos que adquiriram o controle da mente, né, dos pensamentos, e a redução, né, gradual da carga dessas vássanas com vinculantes, eles podem até mesmo conseguir permanecer em Samadhi por algum período de tempo. Este Samadhi é o aspecto de vigília do estado do sono profundo. Então, é um estado de sono profundo induzido, no qual o indivíduo é acordado, mas o mundo desaparece. Isso se refere a Savikalpa Samadhi. É como se estivesse dormindo. Você lembra que o Papaji dizia? Quando o mundo estiver acordado, você dorme. E quando você estiver dormindo, você acorda, né? Então, é essa a analogia. Então, o aspecto de vigília do estado de sono profundo, por períodos prolongados, mantendo seus gostos e aversões em suspensão, assim por dizer. O verso 90, neste segundo capítulo, da sessão em que a bem-aventurança da consciência é discutida, nós estamos concluindo o segundo capítulo do livro Brahmananda, né? Que é o 12º capítulo desta compilação chamada Panchadasi. Neste segundo capítulo da sessão em que a bem-aventurança da consciência é discutida, os ensinamentos sobre a bem-aventurança de Brahman, do ser, né, Atmananda, foram revelados para o benefício daqueles com intelectos espiritualmente embotados. Então, esse é um daqueles comentários que poderiam ter sido evitados, né, ou modificados, né? Significa esses ensinamentos, essas revelações, servem ao propósito de purificar ainda mais o intelecto, né, purificar a mente mais, né, sucessivamente de rajas e tal. Seria mais elegante dizer isso, né? Então, esse ensinamento foram revelados para o benefício dos buscadores nesse processo de conversão de rajas, tamas, into sattva, né? Porque, como nós sabemos,
A autoinvestigação e a discriminação é um grande purificador da mente, né? O verso 91 diz que o tópico do próximo capítulo, intitulado A Bem-aventurança da Não-Dualidade, é um outro ângulo, é uma outra perspectiva de nós analisarmos a experiência humana de Ananda, né? O tópico do próximo capítulo, intitulado Bem-aventurança da Não-Dualidade, é a ausência de dualidade, é sobre a ausência de dualidade, né? Que, de qualquer modo, pode ser observada através de uma experiência ou através de um conhecimento a respeito da realidade, da natureza não dual do universo, né? Aí, o autor diz, o que foi esclarecido até aqui é livre de erros ou falhas, porque são totalmente em harmonia com as declarações das escrituras de Ishvara, né? Então, tudo isso aqui é absolutamente alinhado com as revelações de Ishvara. Tem um verso aqui interessante. Um buscador pode ser liberado do apego e da aversão aos objetos, tanto pelo yoga quanto pelo Vedanta. Yoga é mais difícil porque os yogis tendem a se apegar aos samadhis. Nós fizemos esse verso? Okay. 84. Ok, eu quero revisar isso para fazer um outro ponto. Um buscador pode ser liberado do apego e da aversão, os medos e desejos, né? Ele pode ser liberado aos objetos, tanto pelo yoga quanto pelo yana, do Vedanta. Aí ele diz, yoga é mais difícil porque os yogis tendem a se apegar ao samadhi, que é a conclusão da minha análise final. Yoga é mais difícil porque nós estamos falando que o buscador, né, que pode ser liberado. A liberação é mais difícil através da yoga. Isso aqui foi escrito 700 anos atrás por um grande Mahatma do Vedanta, entendeu? E sobreviveu até hoje. Então, não é a opinião de ninguém, não é a opinião de Randy, não é a minha opinião. Foi escrito por um Jnani, um grandíssimo Jnani, 750 anos atrás. Um buscador pode ser liberado, ele tem que falar assim, ok, então eu tenho que começar a levar em consideração essa luz da consciência que experiencia o vazio, né? E o que é essa luz? Aí começa a investigar Satya, que é a luz que ilumina a realidade. Mas a maioria dos yogis, eles permanecem presos nesta experiência de Samadhi, de Ananta, e eles pensam que essa experiência de Ananta é a iluminação, é a sua destinação final, muito embora seja intermitente, não seja permanente, né? Então, tanto o yoga, pelo Vedanta. Yoga é mais difícil porque os yogis tendem a se pegar aos samadhis, enquanto os yanis, os discriminadores, eles são indiferentes às experiências. Discriminação, o discriminador, o yani, é aquele que discrimina o sujeito dos objetos, entendeu? Então, qualquer que seja o objeto, nós precisamos desenvolver um desprezo positivo, entendeu? Sem arrogância, mas simplesmente dizer, não, obrigado, eu estou interessado nesse estágio da minha vida, no sujeito, né? Então, essa atitude de discriminação é o que ele está dizendo aqui. Eles são indiferentes, de qualquer modo, positivamente, sem, né, menosprezar a experiência, mas positivamente indiferente à experiência. Não é claro para a maioria dos yogis que yogi serve para o conhecimento, porque o samadhi é a visão dominante de moksha no mundo do yoga. Não é claro, eles não sabem, as pessoas de yoga, que yoga serve para o conhecimento. Como é que é? Não é claro para a maioria dos yogas que yoga serve para o conhecimento, porque o samadhi é a visão dominante. Não tem. Porque não é claro, porque o yoga acha que a visão dominante, né, de tudo Sim. do yoga é o samadhi. Mas por isso que ele não chega a olhar para o conhecimento. Sim, não, eu estava analisando a estrutura da tradução ou da frase. Não é claro para os yogis que yoga não conduz ao conhecimento, faria o sentido. Não é claro para a maioria dos yogis que yoga não conduz ao conhecimento, porque
os yogas pensam que samadhi é a iluminação, entendeu? Não é claro para a maioria dos yogas que yoga não é sinônimo de iluminação. Por quê? Porque o samadhi é considerado, na visão dominante, ser a iluminação, a liberação, né? Então, eu queria passar por isso. Eu tinha a impressão que eu tinha pulado alguma coisa. Eu acho que falou sim. Não, o 84 você não tinha lido, não. Não tinha, não. Então, eu queria passar por isso para, de novo, reforçar o fato de que essas ideias e noções a respeito da diferença entre conhecimento e experiência, né? O Samadhi Yoga, uma meditação profunda e contemplação e assimilação desses conhecimentos, né? É uma diferença e é uma discussão, né? Uma discriminação entre o conhecimento e experiência que existe ainda sempre, não é a opinião de ninguém aqui, entendeu? O professor de Vedanta não tem opiniões próprias. Né? A curiosidade é que, às vezes, eu digo coisas que eu não li, é muito curioso isso. Ao longo dos anos, eu me arriscava a dizer determinadas coisas que eu não tinha ainda lido nas escrituras. Mas alguma coisa dentro de mim, Joana dizia assim, não, é assim, pá. Aí, mais na frente, eu via e era verificável nas escrituras, entendeu? Então, esses conhecimentos não são conhecimentos de ninguém, entendeu? São conhecimentos revelados por Ishvara. E a gente tem aqui uma prova. Estou falando isso dentro do contexto da nossa conversa, cara, porque não é nada de pessoal, entendeu? Professor, eu gostaria de fazer uma pergunta. Eu também estudei yoga há algum tempo, estudei outros aspectos. E, assim, dos círculos dos quais eu venho, o samadhi não é nada mais que um dos degraus. Né? Então, eles dizem que esse ponto mais alto, que está falando no texto que seria samadhi, não é samadhi, é samyama. Samyama é a junção de dhyana, dharana e samadhi. Né? Mas eu não faço nenhum paralelo entre outras estruturas. Não só cria confusão. Tenta manter sua pergunta, sua questão a nível vedântico. Dentro do Vedanta, não aborda essa comparação com o Samyama? Não, o Vedanta ele não aborda nenhuma outra estrutura espiritual, ele não faz paralelo. Mas a gente está abordando o Samadhi, né? Como está dentro do assunto, eu gostaria de saber. Porque, inclusive, dentro desses círculos, é dito assim, o Samadhi não significa nada. Também como a Vedanta está falando. O Samadhi, ele tem esse papel, mas como os versos aqui foram autoexplicativos, ele representa um problema. O ego do yoga representa um problema, entendeu? O fato que ele fica iludido, pensando que aquela é a sua destinação final é outro problema, entendeu? O apego, ele fica amarrado em sáttva. Então, esse é o problema. Existem 3 tipos de samadhi. O nirvikalpa samadhi, o apagão total, o savikalpa, o mundo desaparece, mas o testemunha experiencial permanece, né? Afogado em bliss, né? E o Sahaja Samadhi, que é o Samadhi do Jnana, porque ele resolveu a mente através da compreensão da natureza da mente como plena, entendeu? Livre de necessidades. Porque é esse sentimento, essa convicção equivocada de que nós somos incompletos, inadequados, insuficientes, é que geram todos esses desejos e aversões. Na medida que a gente assume nossa real identidade plena, esses desejos e aversões, eles vão secando rapidamente. E, na maior parte das vezes, instantaneamente, quando esse auto-reconhecimento é, pum, sudden. Não? Então, a gente permanece mais ou menos em torno a esses termos. Om Purnamada Purnamidam Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vasishyate Om Shanti Shanti Shanti. Thank you, Lord. Thank you, everyone. Saudações. Eu quero aqui deixar um pequeno testemunho. Através do estudo do Vedanta, com os ensinamentos sendo esclarecidos especificamente pelo professor Arlindo Nagar, foram canceladas em mim algumas noções
que eram relacionadas com a ideia que eu tinha a respeito de alcançar algo que representasse uma grande realização espiritual. Então o Vedanta fez com que, pela compreensão, a minha mente ela abandonasse o papel de buscador espiritual. E isso para mim foi um marco inicial para uma outra relação com o processo de desenvolvimento espiritual, do qual, saibamos disso bem ou mal, é um processo que fundamenta a vida de todos nós. E eu digo isso para estimular todos aqueles que chegam no Vedanta Brasil e entendem que podem se beneficiar da profunda imersão direcionada para o autoconhecimento que é promovida nesse grupo de estudos, que é um grupo que existe graças ao trabalho altruísta do professor Arlindo Nagar, suportado também pelo trabalho voluntário de pessoas que contribuem para a manutenção do grupo de diversas maneiras. E entre as várias formas de contribuir com esse trabalho, as contribuições regulares em dinheiro, elas são necessárias. Então, se você se beneficia do trabalho desenvolvido no Grupo de Estudos Vedanta Brasil, faça uma contribuição. Qualquer quantia é muito bem-vinda. As informações para transferências em dinheiro ficam disponíveis na seção Avisos do nosso grupo no Facebook e serão colocadas na descrição desse vídeo aqui também. Namaskaras.